Livro de 1 Reis, e eu quero falar um pouquinho. Primeiro nós vamos ler o versículo 19, mas você não vai fechar a sua Bíblia, porque eu quero dar uma rodadinha aqui, prometo ser rápida, mas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto se de certo, amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois já não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém? Eu fiquei meditando o que é que o Senhor tinha para nos falar nessa noite e fiquei pensando em abordar sobre as provações que nós atravessamos na nossa caminhada cristã, na nossa vida. Se é que alguém tem alguma provação aqui, abra os ouvidos e ouça. A começar por mim, estou abrindo aqui os meus ouvidos. Eu não sei você, mas se você passa por alguma tribulação ou por alguma provação, eu creio que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Spurgeon escreveu algo que me chamou a atenção. Ele disse assim: no céu, ninguém usará uma coroa, se não carregar uma cruz. No céu, ninguém usará uma coroa, se não carregar uma cruz. Todos nós passamos, atravessamos, nós falamos desse termo mais comum entre nós, provações. Mas todos nós, de alguma forma, atravessamos momentos difíceis na nossa caminhada. E na nossa caminhada cristã é diferente? Não, de jeito nenhum. Nós passamos, mesmo na caminhada cristã, momentos de grandes provações. Não são pequenas, mas nós atravessamos. Assim, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver que muitos homens e muitas mulheres passaram por provações muito grandes e deixaram um legado extremamente importante, porque marcaram a história. E tiveram momentos, sim, difíceis nessa caminhada cristã. E hoje eu quero trabalhar um pouco, como vocês já viram, em cima do grande profeta Elias, né, que deixou um marco na história. Então, só para a gente pensar um pouquinho, lá no capítulo 17, no versículo 1, ele diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E eu quero começar a pensar aqui, quem é esse homem, né? Não se sabe muita coisa a respeito de Elias. Nós não sabemos nada a respeito da família de Elias, quem era, quem deixava de ser. Parece que não havia nada de tão assim importante ou de grande destaque para que se fizesse menção à família dele. Não, não existem grandes coisas. E diz assim, ele era tisbita. Tisbita porque ele pertencia a um lugar, a um vilarejo chamado Tisbé. Sabe Tisbé? Você já ouviu falar, né? Nem eu. Sabe aquele lugarzinho que você fala, mas existe isso no mundo? Onde que está isso? Está no mapa? Então, assim, ele vem de um lugar simples, de um lugar que também não tinha nada que destacasse o lugar, para dizer, olha, lá sim, lá em Tisbé, não tinha. Ou seja,
começamos a entender que Deus chama um homem simples, de um lugar simples, rude, que não tinha nada que poderia destacá-lo, nada, mas para fazer parte do seu grande projeto, para ser bênção para o seu povo e no meio do seu povo. E eu começo a pensar que o Senhor começa a falar comigo e com você, eu posso chamar você para fazer parte de um plano que eu tenho. E você será bênção para o meu povo. Eu, Senhor. Talvez alguns aqui digam, eu? Imagina, morro de vergonha. Eu não sei nem falar direito. Lembra? Jeremias também fez menção assim, né? Eu, imagina. O outro, eu sou de boca dura. Imagina, o senhor não sabe nem quem sou eu, né? Não, eu não. Eu não tenho nada. Aqui nessa igreja tem grandes teólogos. Nós temos um Bitum aí que... Não, eu, Senhor. Eu, Carmen, eu, você, nós que estamos aqui. O Senhor olha, acha graça e chama e diz assim, é você mesmo. É você que eu vou usar para a contribuição. Você será uma contribuição para o meu plano e para o meu povo. E assim Deus usa. Ele era um homem de muitas qualidades. Quando a gente vai passando aqui, a gente vai ver quantas vezes faz menção. Ele era um servo zeloso. Ele era um homem humilde. Ele era corajoso também. Ele era ousado. Sim, ele tinha várias qualidades. E quando é que ele surge na história? Ele surge na história quando é que o Senhor o levanta. Ele surge num dos piores momentos de Israel. Naquele momento em que o rei Acabe, que, segundo a história, era terrível, um dos piores reis que teve, casado com uma mulher chamada Jezabel, né? Que cultuava deuses estranhos, e que juntos levaram o povo a uma extrema idolatria, a um afastamento muito grande do Senhor. Então ele é levantado num momento em que Israel está passando por um momento muito difícil. E ele é levantado para confrontar o pecado desse povo. Ele não foi levantado num bom momento. Ele foi levantado num momento que Israel está passando por um momento difícil, um povo completamente afastado do Senhor, um povo que se tornou idólatra, adorando Balaíns, eram adoradores de Baal. E aí ele vai confrontar o pecado desse povo. Ele vai ser levantado para esse momento. Tanto é que chega um momento que ele fala assim, num dos momentos, aí ele fala, escuta aqui. Até quando é que vocês vão cochear entre dois pensamentos? Né? Até quando? Vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos. Se ele é Deus, segue. Agora, se Baal é Deus, segue Baal. Tome uma decisão, tome uma postura. Mas sai de onde você está. E ele é chamado para esse momento. E aí, versículo 1 eu disse, mas versículo 2. Vem a palavra do Senhor e diz para ele o quê? Veio a palavra do Senhor, vai lá junto ao ribeiro de Querite, do lado de lá onde está o Jordão. Vem uma orientação da parte do Senhor. Elias, é o seguinte, você já disse para o rei Acabe, está lembrado disso? Não vai haver chuva. Se não vai haver chuva, certamente haverá grande fome. Então ele vai e diz isso para o rei. Aí, ok, já fiz a minha parte. Não, mas não parou aí. A nossa caminhada cristã é assim, não parou aí. Agora você vai fazer o seguinte, você sai daqui e você vai lá para o Querite. Sabe o riacho lá, o ribeiro de Querite, você vai para lá. E você lá vai ser abastecido, você vai beber dessa água e eu vou ordenar aos corvos que te sustentem. Tudo bem? Como é que é, Senhor? Não dá para ser sustentado de outra forma? Não. Você vai lá e você vai ficar junto ao ribeiro, você vai beber água de lá, eu vou te abastecer, você vai ter água, você vai ter alimento. Ok. Como um grande homem de Deus, ele vai... Ok, obedeceu.
ele obedeceu. Ai, que bom. Então vai dar tudo certo, porque eu obedeci o Senhor. Vai dar tudo certo. Não é assim que a gente pensa muitas vezes? Vai dar tudo certo, porque eu estou, de forma aqui, obediente, né, Vini? Firme, e vai dar tudo certo. Maravilha. Uhum. Vamos lá, mais um pouquinho, versículo 7. Diz assim, passam uns dias, e o que acontece? O ribeiro secou. Não tinha chuva. O ribeiro seca. Opa! Já começa a primeira aprovação. Espera aí. O senhor me manda sair daqui. Já primeiro tem que ir lá na frente do rei Acabe, para dizer isso para ele. Vai vir fome, hein? Não vai chover. Fica esperto. Tá, cumpri essa parte. Agora o senhor me manda ir para o Querite. Aí eu vou para o Querite. O senhor diz que eu vou ser abastecido, vai ter água, eu vou beber. O riacho secou. O ribeiro secou. Não estou entendendo. O senhor prometeu, e onde é que está a água? O riacho secou. Você já experimentou alguma situação assim? Que o Senhor diz, vai e faça isso, e você obedece, e de repente, mas o Senhor prometeu ir, o riacho secou? Como é que é? Você já experimentou alguma situação assim? Que você fica questionando, não é possível. O Senhor mandou, eu fiz, como é que não deu certo? Ele esqueceu do que ele prometeu? Será que ele esqueceu? Mas nós, na nossa caminhada cristã, nós atravessamos momentos de provações, sim, onde o Senhor começa a nos preparar para aquilo que Ele tem. E aí, a história vai continuar. Ela não para por aí, né? Olha lá, no versículo 8. De novo, veio a palavra do Senhor. E é bom a gente prestar atenção. Quando o Senhor fala, Ele fala com alguém que não lhe busca, alguém que não tem intimidade com Ele, alguém que não ora. Ele fala com homens e mulheres que não são de oração, que não têm intimidade com Ele. Ele dá orientações, porque se alguém não tem intimidade com Ele, não é um homem ou uma mulher de oração, não vai nem discernir o que o Senhor está falando. Concordam? Não vai discernir. Eu não sei, ouvi uma voz, mas não sei nem que voz que era. Falou, sei lá, eu não entendi. Diz que a ovelha conhece a voz do bom pastor. E ela só pode conhecer a voz do bom pastor se ela tiver intimidade com esse pastor. Do contrário, ela não conhece a voz. Novamente vem a palavra do Senhor e diz para ele assim, Elias, é o seguinte, agora, levanta, em outras traduções, dispõe-te, levanta e vai para Sarepta. Você vai ficar lá e eu vou ordenar que uma viúva te dê comida. Não, está de brincadeira. O senhor já manda falar com o rei, depois o senhor me manda para beber lá para o Querite, diz que eu vou beber água lá, vou ser abastecido, o riacho seca, aí agora o senhor pega e quer me deixar em situação de mais desonra e mais vergonha. Porque o senhor está falando o quê? Eu vou para Sarepta e ali uma viúva. Pelo que eu sei da história, a viúva não abastece ninguém, a viúva é abastecida. Não é assim? Ela é abastecida. Que vergonha, nesse momento, nessa época, ele, como um profeta, eu vou ser abastecido por uma viúva. O inverso, que inversão é essa? Que desonra, que coisa mais desagradável, que coisa chata. Como assim? Eu vou para lá e a viúva vai me abastecer? É isso aí, Elias. Você entendeu? Entendi. O que um homem e uma mulher de Deus, um homem e uma mulher de oração, um homem e uma mulher de intimidade com o Senhor, um homem e uma mulher que tem intimidade, comunhão com o Senhor, ele faz mesmo não entendendo? Ele Isso, viu como vocês entenderam? Ele mesmo não entendendo, ele obedece. E o que ele faz? Ele vai. Ele vai, chega lá, e ele vê lá a viúva que está indo buscar lá uns gravetinhos, e ele diz assim, por favor, traz aí um pouco de água para mim e um bocado de pão. Ela olha, fala assim, olha, vou ser bem franca,
eu não tenho nada. O que eu tenho é um pouquinho de farinha e um pouco de azeite na botija. Mas o que eu tenho, dá para fazer um bolinho lá, um pãozinho, para meu filho e para mim, para que depois a gente morra. Ele diz assim, olha lá, no versículo 12. Vive o Senhor teu Deus, que nem, ela está dizendo, um bolo tem o sinal somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Lá no 13, Elias, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, você vai e faz o primeiro pedaço para mim e vocês depois pegam e comem. Mas é muita intrepidez, é muita ousadia. É muito ousado. Ela acabou de falar que só tinha um pouquinho, e esse pouquinho era para comer ela e o filho e morrer. A seca era enorme, a fome era enorme. E aí ele vira e fala assim, pode, em outras palavras, crê. Eu estou te dizendo, vai, faz. Traz para mim em primeiro lugar, e aí você e o seu filho comem. E vou dizer mais, versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que venha a chuva sobre a terra. Pode fazer o que eu estou falando, porque não sou eu que estou falando com você, é o meu Senhor, aquele diante daquele que eu estou, é esse diante de quem eu estou nesse momento, de quem eu estive até agora. Não importa o que eu já passei, as provações que eu já tive, mas eu continuo crendo na fidelidade do meu Senhor. Ele era ousado, e somente um homem cheio do Espírito Santo é ousado, e ele era ousado. Mas uma situação vergonhosa diante da viúva, ele não está preocupado se é vergonhosa, não. O Senhor diz que é para fazer, ele vai fazer. Ele vai lá e diz, não, pode ficar tranquila, não vai faltar a farinha da sua panela e não vai faltar o azeite até que venha a chuva. Não vai faltar, fique tranquila. O que aconteceu? Milagre aconteceu. O milagre aconteceu. E assim foi. Ai, graças a Deus. Agora na minha caminhada, eu com o Senhor já estou mais sossegado, agora eu já estou mais tranquilo, já passei algumas provações, e agora vamos, vida segue, aleluia, glória a Deus, né? Passa um pouquinho de tempo, o que acontece? O filho da viúva adoece e morre. A gente não sabe que tinha o filho da viúva, se já era doente, já tinha alguma enfermidade pré-existente, nada disso, mas o menino adoece e morre. Mas como se não bastasse, a viúva vai para Elias e diz assim, escuta, o que eu tenho com você, que você vem aqui, profeta, na minha casa, estava hospedado lá, vem expor a minha vergonha, o meu pecado, e ainda mata o meu filho. Opa, agora chega, Senhor. Agora é o servo de 5 minutos. Agora essa viúva vai ouvir tudo que eu tenho para falar para ela. É muito atrevimento, é demais. Já deu, Senhor. Eu fui obediente até aqui, mas eu estou cansado. Eu sou de carne e osso. Como é que é? Você está me acusando de ter matado o seu filho? Você está me acusando? Eu venho aqui, você esqueceu da multiplicação, da farinha, do azeite, agora você está me acusando que eu matei o seu filho, que eu vim expor a sua vergonha, as suas iniquidades. Como assim? Ele tinha motivos para poder questionar nessa hora. Ele tinha motivos para poder falar alguma coisa nessa hora. Você já experimentou uma situação que você é injustiçado, que você fala assim, meu Deus, mas não é possível.
Como que isso está acontecendo? Aonde eu errei? Eu não sei. Eu experimento situações assim. Eu não sei vocês, hein? Estou falando por mim. Não quero que ninguém se sinta aqui nas mesmas condições. Mas eu já tive situações que eu falo, não é possível. Não é possível. O que eu fiz para poder estar atravessando um momento desse? O que eu fiz para a pessoa ser tão injusta assim? E falar uma coisa dessa? Ou agir dessa forma? Ou se achar no direito de fazer isso? Eu não sei se vocês atravessaram isso. Momentos de injustiça que você é tomado de uma indignação. Vamos falar de ira santa? Não existe, né? É ira mesmo. É ira mesmo. Que você fala, não é possível. Não, Senhor, tira isso do meu coração, porque assim, nossa, né? Não posso falar palavrão, não posso xingar João. Nada disso. Fico só bufando. Mas o que é isso? Imagine chegar e falar, como assim? Você vem aqui para matar meu filho? Está de brincadeira. Mas sabe qual foi a atitude dele? No meio de mais uma aprovação? Silêncio total. Silêncio total. Um homem e uma mulher de oração, de comunhão, de intimidade com Deus. Ele também, lembra que a palavra diz que Elias era um homem igualzinho a nós, sujeito às mesmas paixões, os mesmos sentimentos? O que eu sinto, ele sentia. O que você sente, eu sinto. Ah, é mesmo? Pastor também sente essas coisas? Oxi, se sente. Oxi. Como diz a Antonella, oxi, se sente. É verdade. Mas diz que ele tem a atitude que um homem e uma mulher de intimidade com o Senhor tem. Ele fechou a boca e esperou o momento certo. A única coisa que ele fez, me dá o teu filho. Estica os braços assim, como, dá aqui a sua dor. Passa para cá a sua dor. A sua está sendo maior que a minha. Sabe quando a gente tem essa atitude? Quando a gente é cheio do Espírito Santo. A minha dor, por mais que ela esteja sangrando, eu acabo entendendo que ela não é nada. Absolutamente nada. A dor do outro também sangra. E o que ele faz? Ele estica o braço e fala, dá aqui o teu filho. Não tem nada aqui que relate que esse homem foi e disse, mulher, mas, nada, silêncio total. Ele só estica a mão e diz, dá o teu filho. Vai lá, sobe no quarto que ele se hospedava, põe o menino na cama. E o que ele faz, como um bom servo, ele ora a Deus. Em todos os momentos de provações que Elias passou, ele ora a Deus. Ora a Deus. E ele ora a Deus. Não estou entrando em detalhes, que ele vai lá, deita 3 vezes em cima do menino, mas mais uma vez, por sua obediência, submissão, Deus opera milagre. E a vida é devolvida ao menino. Amém? E a vida é devolvida. E o menino volta a viver. Ai, graças a Deus, agora sim. Agora, eu já experimentei tantas coisas difíceis. Agora, graças a Deus, já vamos descansar. Já dá para descansar na caminhada cristã. Já dá para tirar lazer, ficar folgadinha. Não precisa orar muito mais, porque já passei muitas provações. Versículo 18. Depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio de novo. Lá vai o Senhor. Acho que era assim, Deus, me esquece. Vira o foco para outro lugar. Né? Vira para lá. Lá veio a palavra do Senhor novamente. Elias, é o seguinte, vai lá, mostra-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Ok. De novo, Senhor, isso, de novo, pode ir. Ele questionou mais alguma coisa aqui? Não, versículo 2, Acabe chama Obadias, né?
Acabe vai lá, chama o seu mordomo, Obadias, e fala: Obadias, a seca está dura aqui, é muita fome, faz o seguinte, vai buscar, tenta achar alimento, busca alimento, para que a gente não perca os animais também. Quando chega lá, no momento da caminhada, ele encontra quem? Elias. Opa! E ele era um homem, servo do Senhor. Ok? Obadias, que era o mordomo do rei Acabe, aquele terrível rei. O que é que ele fala? Ele reconhece, ele se dobra. Elias fala para ele: ó, você vai voltar e vai dizer lá para o rei Acabe que eu estou aqui. Não, meu senhor, ele vai matar o senhor, vai exterminar, vai degolar, vai... Pode dizer que eu estou aqui. Um homem e uma mulher, um servo de Deus fiel, que vive em comunhão, em intimidade, em obediência ao Senhor, ele é constantemente ousado, ele não se dobra, ele não teme, o seu medo não dura 5 minutos, ali um pouco ele já está de pé de novo, e ele vai dizer: pode dizer que eu estou aqui. Em outras palavras, dessa vez eu vou me apresentar e quero conversar com o rei Acabe. Dessa vez, em outras palavras, chega de brincadeira, está na hora de confrontar esse pecado. O que é que Obadias faz? Ele vai, o mordomo, e ele, Obadias, ele vai e ele acaba avisando ao rei. O que acontece? Ele avisa ao rei, o rei se prepara. Quando Elias encontra-se com Acabe, ele pega e fala assim para ele: escuta aqui, você é o perturbador de Israel? Ele estava diante de alguém super severo. Sabe que um homem e uma mulher de Deus, ousado, cheio de Espírito Santo faz? Ele discerne o momento certo, exato. Ele fala: isso, aproveitando a oportunidade, eu já vou dizer o seguinte. Ó aqui, você deixou os mandamentos do Senhor. Você seguiu a Baal. Você, de alguma forma, junto com a sua esposa aí, levou esse povo a se afastar do Senhor. E tem mais, versículo 21, quando ele chama o povo, porque ele manda ajuntar, né? Lá, todos os profetas no Monte Carmelo. E ele chega, e no versículo 21, ali mesmo do 17, é 17 que nós estamos? 18? Já estamos no 18, né? 18, 21. Ele diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Ele aproveitou o momento, juntou todo mundo. É agora, é para esse momento que eu vim. Lembra, Esther? É para esse momento, Esther. É para esse tempo. Bora. E ele vira de uma forma ousada e diz assim: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Porém, se Baal é o Deus que vocês creem, então siga Baal. Acabou. E diz que o povo não respondeu nada. O povo não respondeu nada. Capítulo, só lembrando aqui, Elias vai, manda juntar todos os profetas, e você bem sucinta aqui, mais uma vez ele vai experimentar o milagre, desafia os profetas, né? Ele lança o grande desafio e restaura o altar. Se você pegar o capítulo e ler, você vai ver os detalhes lindíssimos desse capítulo. Ele restaura o altar e o Senhor responde com fogo. O Senhor responde com fogo. Quando o povo vê isso, porque os 450 profetas de Baal começam a clamar, começam a se mutilar, começam a fazer miséria, e o Senhor não responde, o Senhor deles
Não responde, mas na hora que Elias clama, o Senhor responde com fogo. E o milagre acontece. Novamente, esse homem na sua caminhada experimenta milagre. Muitas provações, mas muitos milagres. Na nossa caminhada, nós também experimentamos isso. Muitos milagres e muitas provações. E aí, a história continua. Capítulo 19. O que acontece? Como todo bom marido, ele vai e conta para sua mulher, Jezabel. Olha, sabe o que aconteceu? O Elias acabou com os profetas. Jezabel já era famosa, porque ela acabava com os profetas mesmo. O que ela faz? Ela vai lá e ela ameaça Elias de morte. O que é isso? Para quem já passou, tudo que ele já passou, gente. Tá? Eu quis trazer, bem resumidamente, a história dele, mostrando para quem não conhecia essa história, como esse homem foi ousado, como esse homem de oração, um homem que faz uma oração básica, simples, não tão complicada, não tão com grandes termos teológicos, e a chuva vai cair. Um homem que experimentou milagre de ver a farinha, o azeite multiplicar, uma criança que estava morta levantar novamente, cheia de vida. O que é isso? Uma mulher chegar e fazer uma ameaça de morte para esse homem? A gente olha e fala assim, você está brincando? Você acha que um homem e uma mulher de Deus vai arregaçar nessa hora? É um homem e uma mulher de Deus, nessa hora volta para trás. E eu vou dizer para você que na caminhada cristã tem provações que te quebram as pernas. Tem provações que, como a gente disse, quebram as pernas. Eu tenho um escritor que diz assim, Mateus Henry, escreve assim, dias de provações devem ser dias de orações. Dias de provações devem ser dias de orações. Nós sabemos disso. Elias sabia disso. Já tinha passado por muitas. Ele sabia, estou sendo provado mais uma vez. Vou orar. É ou não é? Não é o que a gente acha pela lógica que deveria acontecer? É. Porém, esse homem faz uma oração simples. A chuva vem, cai. Mais uma vez, o milagre acontece, depois de 3 anos. E aí, o que a gente vai ver? Como eu disse no capítulo 18, um profeta cheio do vigor, cheio do Espírito Santo, um profeta ousado, um profeta intrépido, um profeta... E no capítulo 19, quando você vira o capítulo, nós deparamos com o profeta abatido, depressivo, acabado, amedrontado. Aí você fala, não, esse não é o mesmo. Esse não é o mesmo. Esse é o mesmo. Eu comecei essa palavra dizendo que na nossa caminhada nós passamos momentos de muitas tribulações e de muitas provações. Na nossa caminhada cristã, nós também passamos momentos de muitas provações. E você olha e fala, não é possível. Quantos milagres, quantas coisas. Mas tem momentos que a provação é tão grande, e mesmo você tendo muita comunhão, muita intimidade com o Senhor, você acaba lidando com sentimentos que você não gostaria de lidar. Você acaba lidando com dores que você pensou que jamais iria lidar. Você acaba atravessando ou experimentando sentimentos que você fala, bom, até aqui tudo bem, pode ser que... Não, até aqui não, vai para além do que você imagina. Você acaba ouvindo, vendo e experimentando coisas que você fala, meu Deus, eu nunca pensei que eu atravessaria isso na minha vida.
E ali era básico perto do que ele havia passado. Não é mesmo? Talvez fosse básico, mas tem momentos que nos pega, parece que mais fragilidade. Não sei se é essa a explicação. Essa sou eu que estou dando. Mas tem momentos que parece que elas são até menores, mas elas se pegam num momento que te quebram. E aí, Elias passa por algumas etapas que todos nós passamos. Quando nós enfrentamos algumas provações difíceis da nossa vida. E esses passos estão exatamente no capítulo 19, onde eu comecei. E diz assim: cansado de lutar, nós vimos até aqui, né? Bem resumidamente, foi um homem que lutou muito. Experimentou bastante milagres, é verdade. Experimentou momentos difíceis e dores, obedeceu porque ele cria realmente que o Senhor faria milagres, mas imagina, momentos de vergonha, momentos de desonra, momentos de ser alimentado. Você vai que os corvos vão levar carne para você. Senhor, mas como assim? É dar passo no escuro. Mas pela fé ele deu. Ele creu. Eu e você também. Quantas vezes nós já demos passos e caminhamos e avançamos e nos posicionamos porque cremos um Deus que nós servimos, que Ele é fiel, que Ele cumprirá a sua palavra. Mas não que humanamente a gente tenha essa coragem ou essa ousadia. Mas muitas vezes nós faremos ou já fizemos ou faremos exatamente o que Elias fez em momentos de grandes provações. Essa é a nossa tendência, humanamente falando. Cansado, exausto de tantas provações, primeira coisa, ele foge. Ele foge. Como é que é? Ela pediu a minha morte. Tomado de medo, ele foge. A primeira coisa que todos nós pensamos em fazer nos piores momentos, uma hora que você recebe um diagnóstico, momento que você passa por uma aprovação imensa com alguém que você ama, que te traiu, que foi embora, ou seja lá da forma que for, a primeira coisa que nós pensamos em fazer é fugir. Fugir do quê? De encarar o que está acontecendo. Eu não quero encarar, eu prefiro fugir. Eu não quero, eu estou exausto de provações. Eu estou cansado de provações. Eu quero salvar minha pele, eu quero salvar minha vida. Senão eu não vou aguentar isso. Eu não quero. E ele foge, ele utiliza aquilo que a gente chama de mecanismo de fuga. Eu estou caindo fora, não quero ouvir, eu não quero falar, eu não quero enfrentar, eu não quero ver. Ele foge para não encarar. Sabe uma outra coisa que Elias fez e que nós também somos tendenciosos a fazer nos momentos das grandes provações da nossa vida? É ir para o deserto. É nos retirarmos para a solidão. Eu quero estar sozinho. Eu não quero falar com ninguém. Eu não quero ouvir ninguém. Eu não quero que ninguém venha me dar conselho nenhum. Eu não quero que ninguém venha me dizer, mas a palavra de Deus diz, você precisa ser forte. Eu não quero, eu estou cansado. Eu estou exausto. Espiritualmente eu estou sem forças, sem ânimo. Então eu quero deserto, eu quero solidão. Eu quero ficar sozinho. Eu estou fugindo. E eu quero solidão, eu quero deserto. Não fale comigo, não me mande zap, não me telefone, me deixe quieto. Elias fez isso, nós fazemos isso. Nós somos tendenciosos a fazer isso. E a terceira coisa, um outro passo que Elias deu, e que nós também somos tendenciosos a dar, em momentos de crises, de provações difíceis da nossa vida, na nossa caminhada cristã, ele entra num momento de pessimismo. Não dá mais, cansei. Eu não estou vendo nada. Não vejo como mudar essa situação. Eu não vejo saída para isso.
Eu não sei mais como isso vai se organizar. Sabe quando ele fez isso? Quando ele vai, caminha, senta debaixo da árvore. Sabe aquela coisa? Sentou debaixo da árvore, eu fiquei, na hora que estava escrevendo, visualizando assim. Nossa, é aquela brincadeira que você faz. Ai, para o trem que eu quero descer, né? Para. A gente não fala isso quando a gente está cansado, exausto. Ai, para que eu quero descer. Para, pelo amor de Deus, me ajuda. Para aí que eu quero descer. Né? Hein, Patrícia? Não é assim? Para que eu quero descer. Ele senta debaixo da árvore. É aquele momento que você já perdeu as forças mesmo. Sem vigor mais nenhum. Você olha e fala assim, ó. Ou o senhor faz, porque eu não vejo mais saída para isso. E aí ainda a gente força um pouquinho a barra, a gente fala assim, eu sei que o senhor pode fazer. Né? Só para não se sentir tão culpado assim, eu sei que o senhor pode fazer, mas eu não vejo mais possibilidade disso mudar. Exaustão. Cansei. Estou cansado, Senhor. Perdi o vigor espiritual. Perdi o vigor físico. Perdi o vigor espiritual. E aí, o quarto passo é o momento da autodesvalorização. Quando nós estamos em momentos de grandes provações, a gente tenta fugir, não encarar, a gente quer ficar sozinho, entra em processos de solidão, de afastamento, de esconder-se. A gente começa aquele processo do pessimismo, não quero mais, não dá mais. E aí o processo da autodesvalorização. Esse aqui é aquele momento que o instinto de morte fala mais alto do que o instinto de vida. Dá mais. Prefiro que o Senhor me leve, porque eu não aguento mais isso. Eu prefiro que o Senhor me leve. Elias chega a pedir a morte. É aquele momento que chega, depressão total, exaustão imensa, não suporto mais, não aguento mais. Elias pede a morte. E a gente até com um sentimento de culpa, disfarçadamente, com uma outra capa, a gente chega a dizer isso, Senhor, eu já vivi tanto, eu já vi tanta coisa, eu já experimentei tanto, eu não queria mais passar por situações assim. E ele chega a pedir a morte. Nossa, Carmen, que triste, domingo à noite você vai encerrar assim? Não. A história de Elias encerrou assim? Não. A minha história vai encerrar assim? Não. A sua história vai encerrar assim? Não. A história não termina assim. Não termina assim. Capítulo 19, versículo 5, ele está lá debaixo da árvore, deitou, dormiu, e então o anjo do Senhor veio e o tocou. Nesse momento, o anjo vem, toca e diz assim, Elias, levanta, come, Elias. Levanta, come, coloca-te de pé, o verdadeiro alimento vai te sustentar, levanta daí, fica de pé, sai dessa prostração. Deus não permite, hoje de manhã quando o pastor Jorge falava, eu falei, ele escreveu a mesma frase que eu escrevi na minha pregação. Deus não permite que os seus filhos fiquem prostrados e caídos. Aleluia! O anjo vem e toca. Elias, come. Levanta daí. Come, Elias. Come. O que ele faz? Ele olha, na sua cabeceira tem pão cozido, que está lá na brasa, e tem uma botija de água. Ai, que bom. Elias comeu e Elias bebeu. Ai, que legal. Ele foi. Não, ele não foi. Ele não foi. Ele comeu, ele bebeu, animado pela palavra do Senhor, mas ele vai e torna a deitar-se. Falta o vigor físico. Hoje de manhã, quando o pastor Jorge falava, se você não ouviu, vá lá para a pregação. Em momentos de provações, nós precisamos de ombros.
Nós precisamos daquele que tem sensibilidade para chegar do lado e dizer: estou com você, conte comigo. Estou orando com você, vou orar junto com você. Alguém que te mande um zap e diga: força, bora, ainda não acabou. Alguém que ainda acredite, como foi dito hoje nessa manhã, e eu achei fantástico, porque esse é o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Ele fala e confirma aquilo que o Senhor tem para falar com a igreja. Ele se prostra de novo, ele come e deita, ele não tem vigor. Em momentos de grandes provações, você pode querer orar, você pode ler a palavra, você lê, se abastece e às vezes deita de novo. Mas o Senhor não deixa prostrado, abatido, sem forças, sem vigor, sem ânimo, os seus. Diz o versículo 7, e o anjo levantou-se, versículo 7, e o anjo do Senhor tornou pela segunda vez, tocou e disse: levanta, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Elias, come, sai daí, Elias. Sai daí, chega, Elias, basta, traz à memória algumas coisas, Elias. Versículo 8, Elias levantou-se, comeu, bebeu, e com essa força da comida que ele se abasteceu, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus, o monte da restauração, o lugar da restauração. Ele vai para lá, entra numa caverna e passa ali a noite e o dia, e vem novamente. O Senhor nos encontra no meio da dor, o Senhor nos encontra no meio da frustração, da prostração, da provação. O Senhor nos encontra e Ele vai ali na caverna e diz o lugar lá no monte de Deus, em Horebe. Ele vai dizer assim: que fazes aqui, Elias? Que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. Aqui não é o teu lugar. Não é isso que eu tenho para você. Traz à memória o que você já passou. Traz à memória o que eu já fiz, os meus feitos na sua vida. Traz à memória quando eu dei de ombro para provações que você passou. Traz à memória, não te faltou ser abastecido até por corvo. Traz à memória quando o querido te secou, eu não te deixei morrer de sede. Traz à memória o que eu já fiz na sua vida. Traz à memória, sai daqui, aqui não é o seu lugar, ainda eu vou te usar. A tua caminhada é longa, você vai entender que tudo isso que você atravessou, do capítulo 17 até aqui, eu estava te arregimentando, eu estava trabalhando em você, porque ainda há muita coisa que será feita através da sua vida. Sai daí, caminha, Elias, caminha, porque assim como eu fui contigo, eu serei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, amém e amém. Eu serei contigo. Não há provação que há de te deixar prostrado, sem que você veja. Carol, sem que você veja a boa mão do Senhor, Carol. Não há. As provações nos tornarão mais aptos para aquilo que o Senhor tem para fazer com a nossa vida e através da nossa vida. O louvor pode vir para cá. E eu sei que o Senhor
trouxe essa palavra nessa noite. Assim como trouxe para mim, ela é uma complementação daquilo que o Senhor falou nessa manhã conosco. Quem esteve aqui nessa manhã e ouviu a palavra, me parece que ela veio numa sequência. O Senhor não deixará prostrado os seus filhos em momentos de grandes provações. Não deixará prostrado. Eu não sei que momento que você está atravessando. Eu não sei. Talvez você esteja aqui no momento que você está enfrentando um rei como um rei Acabe. Você fala, não vai dar. Ele é mais poderoso. Ele é mais forte. Ele é chefe. Eu sou funcionário. Eu não sei que momento de provação você está passando. Se a farinha e o azeite é pouco demais, e você nessa angústia, com todas as más notícias, está se deixando levar, aflito com o dia de amanhã. Eu não sei se o diagnóstico chegou e de repente o filho da viúva chega à morte. Às vezes você está começando a entrar em morte espiritual por conta de um diagnóstico. Eu não sei. Eu não sei. Talvez enfrentando grandes lutas, porque alguns deuses estranhos se levantaram, querendo te coagir, que eles são mais fortes do que o Senhor que você serve. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. O Senhor começou falando que levantou esse homem e usou esse homem para confrontar o pecado. E ele foi esse instrumento. Aquele povo gritava, só o Senhor é Deus. Quando vira o milagre, só o Senhor é Deus. Deus pode estar trabalhando com você em meio a grandes provações, para que muitos venham se converter ao seu redor. Para que muitos venham ver o seu testemunho e entregar a sua vida a Cristo. Eu só sei que Elias teve sim os seus altos e baixos. Eu tenho os meus altos e baixos. Você tem os seus altos e baixos. Mas esse homem de oração tinha momentos de querer a morte. Teve momentos de querer a morte. Mas a palavra não fala que esse homem ficou anos nesse estado de depressão. Meses nesse estado de depressão. Aliás, nem sei quanto tempo. Eu acredito que um servo de Deus não dá para ficar muito tempo no estado de depressão. Logo vem a palavra do Senhor. Levanta, come, bebe, enche-te da água do Espírito. Enche-te da água do Espírito. Bebe dessa água. Bebe dessa água. Fortalece-te em mim. Fortalece-te em mim. E eu te conduzirei no meio dessas provações todas. O Senhor tem milagre. O Senhor tem propósitos ainda com vidas que estão aqui. E essa noite Ele diz mais uma vez: sai desse estado que você entrou. Sai dessa condição que você entrou. A caminhada ainda é longa. Ainda eu vou te usar. Lembra? Ele usou esse homem que ninguém tem nenhuma outra referência. Não era um grande homem, não. Não era de uma grande cidade, não. Mas ele marcou, um dos grandes homens que marcou a história. Tanto é que nós estamos falando dele aqui hoje. Ele marcou a história. Deus pode usar a sua vida como um marco na história. Assim como ele usou Esther e disse: é para esse momento. Bora! É para essa geração. E é para esse momento. Amém?